Olá pessoal, sou Frank Ataídes, canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ascensão da plataforma, para a atenção do conteúdo na plataforma do YouTube, não é? E quem não é inscrito, não se inscreveu ainda no canal, aproveite, se inscreva, se gostar do conteúdo, deixa o like, não é? Comentários também aceitamos, não é? Com exceção de comentários pejorativos, porque eu aprendi desde cedo, né? Isso é uma questão de educação, que a gente trata bem as pessoas, né? Porque nós gostamos de ser bem tratados, tá? Então, eu queria falar de um assunto chamado. Eu vi há um certo tempo atrás, um canal bem grande do YouTube de direita, que falou sobre Karl Marx e um livro chamado Olanem. Não é? Dizia ali que Marx era satânico, que ele falou sobre Satanás, né? Que ele pegava a espada de Satanás, e etc, etc. E aí eu vou mostrar qual é o livro para vocês. É esse aqui. Escritos ficcionais, tá? Escritos ficcionais de Karl Marx. E são dois textos, né? Olanem é esse texto aqui, ó. Olanem, tá? Isso aqui é uma peça teatral quando Marx escreveu, quando ele tinha 19 anos, tá? Então, palavras ficcionais, teatro, né? Com exceção dos baseados em fatos reais, mas teatro é ficção, tá? Uma ficção cultural, tá? Uma criação de personagens. Então não tem nada a ver com Karl Marx, tá? Olanem, esse livro da Boitempo, editora Boitempo, não é um livreto, na verdade, né? Porque é bem fininho, vocês percebem. Está na página 58, né? Karl Marx tinha 19 anos ainda, ele nem tinha decidido em ser ainda jovem hegeliano para depois ser Karl Marx, que seria Karl Marx, tá? Eu também prometi para vocês que vou falar, e já está aqui, ó, todo estudado, a questão judaica, tá? Será meu próximo vídeo. A questão judaica, por quê? Porque antes de falar sobre a questão judaica, eu tive que me informar, não sobre a crítica da filosofia do direito de Hegel, que eu vou ter que falar também, né? Eu tive que falar sobre a miséria da filosofia, tive que dar uma olhada na miséria da filosofia, que é uma crítica a Proudhon, que escreve Filosofia da Miséria, né? E tive que dar uma olhada também nos manuscritos econômicos e filosóficos, que também vou falar sobre ele, né, na próxima gravação. Mas, não é esclarecido o fato, né, dos escritos ficcionais, né, porque ele escreve também um outro escrito ficcional que eu tenho aqui, quer ver? Que é esse ensaio aqui sobre suicídio, tá? Mas aqui já é um Marx mais antigo, né? Que ele fala sobre suicídio. E esses manuscritos que eu falei para vocês aqui, econômicos e filosóficos, tem uma pessoa que quando eu gravei Grundrisse, né, um membro do meu canal aqui, que falou que tinha muita curiosidade de ler Grundrisse, né? Então aconselho a quem quiser ler Grundrisse, primeiro leia, ó, dois textos bons, que é esse aqui, Manuscritos Econômicos e Filosóficos, né? Que é já tem um rabisco da ideia do que será Grundrisse, e mais tarde que vai ser o Capital Crítica da Política, crítica da filosofia, crítica ao capital, crítica da economia política, tá? E ler esse também, né? Salário, Preço e Lucro, que é uma edição antiga que eu tenho ainda, não tenho, eu estou reformulando minha coleção, né, meus estudos de Karl Marx, e estou pegando obras da Boitempo, por quê? Porque são obras traduzidas do próprio alemão de Karl Marx, tá? Marx e Engels, por exemplo, isso aqui, Socialismo Judaico, né, adquiri recentemente. Então vamos lá. Ao invés de falar mentiras, né, ou de usar de ficção, as pessoas deveriam se concentrar mais em esclarecer verdades que nós temos que enfrentar nos próximos anos, por exemplo.
essa ideia de marxismo cultural, que eu já gravei recentemente, sobre o marxismo cultural, a farsa do marxismo cultural, que na verdade começou com o bolchevismo cultural, não é? E basicamente é uma crítica, né? Uma crítica ou uma teoria da conspiração de Olavo de Carvalho, baseado praticamente em Gramsci e no Homem Unidimensional de Eduardo Marcuse. Herbert Marcuse, o Homem Unidimensional, tá? Tá baseado nesses dois, em que há uma conspiração ali do, do Olavo de Carvalho, em que Marcuse tinha desistido da classe trabalhadora, como Gramsci também, e que ia pregar uma revolução das bichas loucas, leprosas, não sei o que, né? Uma série de bobagens, né? Na verdade, Gramsci ele tem uma visão diferente de Karl Marx, porque Gramsci prega a conscientização do intelectual orgânico, ou seja, do homem que se entende como classe trabalhadora, a conscientização dentro dos bairros. Por quê? Porque já na época de Gramsci é muito difícil você fazer essa conscientização da classe trabalhadora dentro do chão fabril ou dentro da fábrica, porque são milhares de fábricas espalhadas por, né, centenas de países. E o bairro seria uma condição muito maior, porque concentraria muito mais gente, e essa conscientização da classe trabalhadora para tirar o viés da alienação, né, imposta pela infraestrutura, seria mais condizente com a realidade que Gramsci já vivia, né, quando ele escreve os Cadernos do Cárcere, quando ele está preso. Tá? Então, é uma verdade que nós deveríamos discutir hoje, né, que o Brasil, por exemplo, saiu do Acordo de Paris, né, e aí eu vou deixar aqui embaixo para vocês um vídeo, um documentário chamado A Verdade Inconveniente, que é do Al Gore, né? Esse marxismo cultural que diz que não há aquecimento global, né? O aquecimento global ele é medido desde 1957, tá? Então, os cientistas do mundo inteiro, principalmente na Antártida, eles fazem pesquisas através das camadas de gelo, porque pelas bolhas de ar, né, que existe dentro de cada camada de gelo, né, o homem consegue estudar décadas, né, séculos de aquecimento global no planeta, né? E eles vão conseguir perceber que no século XX o aquecimento global que vinha linear, ele dá um pico gigantesco, né? Um pico de centenas por cento. Né? E as recentes publicações científicas dizem que o aquecimento global já não é mais possível evitar, tá? O Acordo de Paris, que prevê segurar para que nesse século o planeta não tenha um aumento de mais de 2 graus na temperatura do próprio planeta, já passou do ponto de inflexão. Tá? Então, nos próximos 30 anos, o que a ciência já prevê, não é? Grandes mudanças climáticas nos polos, né, nos trópicos e na linha do Equador. E aonde que fica, né? A nossa parte aqui, principalmente Brasil. E que vai começar a causar, por exemplo, grandes migrações em massa, né? Imigrações em massas, né? Que vai chegar a 1 bilhão de seres humanos, 400 milhões de seres humanos vão ser afetados e podem morrer pelas grandes mudanças climáticas. As cidades litorâneas vão ser invadidas pelo aumento dos oceanos, isso já não tem mais como evitar, não é? E a saída do Brasil por essa bobagem de marxismo cultural, né, pode levar o Brasil a sofrer sérias consequências, porque a floresta amazônica também está num ponto de inflexão. Né? O que é um ponto de inflexão? É um ponto que não tem retorno. Não é? Então, se continuar essas fogueiras criminosas, a floresta se transformará daqui a algumas décadas em savana. E se transformando em savana, ela prejudica muito, muito, muito
né, a nossa umidade relativa do ar, e se não tem uma umidade relativa do ar, as chuvas vão começar a ser menores, e com chuvas menores a gente vai ter prejuízos profundos, né, em safras, né, em falta d'água, né, seres humanos aí, a Índia em 2000 até 2030, Bombaim não vai ter água, é a maior favela do mundo, 10 milhões de pessoas não terão água potável, né, e o Brasil, né, vai ter uma redução, se tem uma redução de chuva, se a floresta amazônica ela se transforma em savana, a gente perde reservas como a do Rio Amazonas, que começa a secar, a reserva do aquífero da Amazônia, que tem mais de 1 quatrilhão, 150 quatrilhões de metros cúbicos de água, que daria para abastecer o planeta por 600 anos, ele vai secar por falta de chuva. Vai começar a secar, vai perder a capacidade de falta de chuva. Os rios, as próprias artérias, né, de rios que ligam o Rio Amazonas, são tantas artérias, são tantos rios que não são todos mapeados ainda, né? E fora a biodiversidade que a humanidade perde por uma lalação, né, de um senhor, né, que não sabe o que fala, porque não tem base, né, argumentativa científica, que fala sobre aquecimento global, né, que fala sobre marxismo cultural, né, que seria responsável por essa coisa chamada aquecimento global, né? Então, quer dizer, os cientistas que estudam, né, desde 1957, a variação climática do planeta, eles estariam errados e esses cientistas estariam certos, né? Eles estão tão certos, são eles que afirmam que a Terra é plana, né? Que vacina faz mal, que cigarro não mata, né? Que Pepsi é adoçada com células de embriões, né? Que outras coisas aí que a gente não prefere nem falar, não é? Mas é bom a gente ficar por dentro e se preocupar mais com o nosso país. Porque talvez o meu futuro não seja tão grande, mas o futuro da minha filha, dos filhos dela, e vocês também, que são pais, mães, né? Claro que querem deixar um planeta mais viável para os nossos filhos, e não um planeta de guerra devido, né, à invasão de uma série de proliferações. Por exemplo, a abelha pode ser extinta, né? A abelha é um animal que espalha pólen por toda a natureza, né? E no lugar das abelhas haveria uma invasão de mosquitos transmissores de uma série de doenças, né? São previsões científicas, isso não é previsão de astrólogo, não é previsão de maluco como embaixador, né, como ministro das Relações Exteriores que nós temos. São pessoas que estudaram a vida toda. Se a gente começa a questionar a ciência, é melhor a gente, quando está doente, no hospital, porque o médico estudou para isso. É melhor a gente não acreditar numa série de coisas ou não tomar uma série de remédios, porque é tudo criado pela ciência. Não foi criado pelo marxismo cultural ou por um pseudo-pensador, né? Porque acha que interpreta Aristóteles, ele é o dono da verdade, né? A nossa vida, infelizmente, é controlada por opiniões científicas, né? A gente tem que seguir as opiniões científicas porque é o respeito a quem estudou mais do que nós, tá? Esse é o recado que eu queria deixar, porque amanhã eu volto a gravar, tá aqui já, tá todo estudado, eu volto a mostrar, porque eu tô enrolando a questão judaica, né? Porque é uma obra que a gente tem que entender muito, né? Porque Marx está falando aqui não da emancipação política, nem da emancipação religiosa. O homem tem que ter emancipação humana. Ele está brigando pela emancipação humana, o ser humano como homem. Então o Estado tem que ser o quê? Laico. Por quê? Você tem que ter o direito de proferir qualquer tipo de religião, né? E não tem que ser incomodado por ninguém, porque o Estado não tem que se intrometer com religião, como fica dizendo o presidente aí, que é um país cristão. Não, o país não é cristão, o país é laico. Cristãos são as pessoas, né? A sua fé independente da outra, e eu vou explicar o porquê na questão judaica, ok? Até a próxima.